A economia mundial ganhou na última década uma nova possibilidade de crescimento. Para além das commodities, as ideias surgem como insumo para a produção econômica. E a boa notícia é que o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado de trabalho criativo no país, além de ser o estado onde os profissionais são mais bem pagos. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o desempenho da economia criativa no estado do Rio, estão aqui Gabriel Bichara, especialista de desenvolvimento econômico da Firjan, e Manuel Frix, professor da Escola de Engenharia de Produção da Unirio. Eu conversei com a Edna dos Santos Duzenberg, fundadora do Programa de Economia Criativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD. Atualmente, ela assessora governos e instituições internacionais na área de economia criativa e políticas de desenvolvimento. Vamos acompanhar. Economia criativa é um conceito relativamente novo, que surgiu, na verdade, na virada desse século, no momento justamente que nós estávamos nessa transição, né? Se nós pensarmos a nível do século XX, nós passamos por um período que foi a era industrial. Quando chegou no finalzinho do século XX, nós passamos pela fase da sociedade da informação, em que o foco realmente eram as tecnologias da informação. E chegamos no século XXI, em que realmente as palavras-chave são criatividade, inovação, acesso à informação. E foi nesse momento que surgiu o conceito da economia criativa, em que nós definimos realmente como a tentativa de entender melhor essa interface entre economia, cultura e tecnologia. Então, em síntese, isso é que é a economia criativa. E ela é importante porque nós estamos pensando a nível da economia, mas vendo no contexto em que hoje estamos numa fase de mutação, numa fase de transição, em que as tecnologias modernas têm um peso muito importante e em que o conhecimento, a criatividade e o acesso à informação realmente são os grandes vetores do crescimento socioeconômico. Gabriel, a Firjan fez um mapeamento sobre a indústria criativa há 10 anos atrás e agora atualizou esse estudo. Quais são as áreas que o Rio de Janeiro tem mais destaque? A gente vê um crescimento muito grande nas áreas de consumo, né? Principalmente o design com uma força muito grande, acompanhando uma tendência internacional. E nesse sentido o Rio está muito bem posicionado, e aí design tanto de moda como design de produto. E recentemente, um movimento muito recente é o crescimento do audiovisual nas suas esferas, inclusive no desdobramento de games, que é super importante. Agora, mais ligado à parte da criatividade científica, né, que também está nesse escopo dos negócios que fazem propriedade intelectual, a gente já tem os setores tecnológicos aí com grande força, principalmente no Rio. Eu estou falando, o Rio é o grande protagonista. Você falou, a Edna falou que o Rio é vocação, é o cenário perfeito para isso. E o Rio, de fato, é o grande protagonista nessa história. É o segundo maior mercado de trabalho. Perde para São Paulo? Perde para São Paulo porque São Paulo tem um tamanho maior, mas se você for ver em participação no tamanho da economia, o Rio é líder. E a gente vê isso mais sedimentado claramente aqui no nosso estado do que em outros estados. O senhor tem um estudo sobre essa questão da economia de rede, e a economia criativa ela precisa disso, ela precisa de estar interligada. Não é só cultura, não é só tecnologia, é tudo isso que o Rio de Janeiro tem de vocação. Por que essa importância e por que a gente se destaca nisso? Na verdade, é o que a Edna falou em relação à sociedade da informação, né? E nessa sociedade da informação, um dos conceitos principais é a economia de rede, né? Quanto mais pessoas ligadas num dispositivo, no Facebook ou numa tecnologia, mais valiosa essa tecnologia vai ser. Ela depende, na realidade, dessas relações, dessas redes que vão sendo criadas. Eu acho muito interessante, o mapeamento da Firjan e o esforço que a Firjan tem feito por
por definir e criar esse campo novo da economia criativa no Brasil é um mapeamento muito louvável, um esforço muito louvável. A gente tem, ao lado do mapeamento da Firjan, que é de 2008, primeiro, a gente tem a Secretaria de Economia Criativa, que foi fundada em 2011. O que é interessante da gente observar é que isso, principalmente a Secretaria de Economia Criativa, ela é uma iniciativa pública, ela é uma iniciativa que está dentro dessa esfera política. Ou seja, em que medida que a economia criativa ela não saiu, de certa forma, essa iniciativa de fundar a economia criativa, ela não saiu, de certa forma, da sociedade civil. Ela nasce como uma esfera pública. Vamos ter uma Secretaria de Economia Criativa. Mas a partir da identificação de que existe essa vocação. Quer dizer, o foi muito importante nesse ponto, porque ele mostrou que tem setores que geram muita renda, mas que estavam ali na informalidade. É legal porque ele lançou a luz e jogou mostrando que é um setor econômico e tem que ser encarado também dessa forma. Eu acho que o Manuel falou aqui da Secretaria de Economia Criativa e eu vou aproveitar e eu acho que a gente tem restrições por a gente estar embaixo da lógica cultural exclusivamente. No nosso estado a gente tem aí o design e a moda separados na Secretaria de Desenvolvimento e as políticas culturais na cultura. Então a gente tem o audiovisual por um lado, separado. Então são limites. Eu acho que a gente tem que tem que deixar claro que é legal, como em outras iniciativas fora do país, na América Latina, em que a economia criativa ela está na Casa Civil, ela está na Secretaria de Desenvolvimento. A gente fala da política de Estado, né? Ela está interministerial, intersecretarial, enfim, ela está... Ela é transdisciplinar, mas eu acho que tem um ponto que é muito interessante, que é também o perigo do agregado. Ou seja, a economia criativa, um dos grandes pontos positivos da economia criativa é que ela é transdisciplinar, que na verdade ela não deve ser pensada do ponto de vista de um único ministério. Ou seja, ela tem que articular, na realidade, muitos ministérios. Por outro lado, quando a gente vai falar, por exemplo, das áreas que mais se destacam do ponto de vista da economia criativa, a gente não tem nenhuma dessas áreas que são um core da economia da cultura. A gente não tem teatro, a gente não tem música erudita, a gente não tem artes visuais. Então, o perigo, que é também um ponto positivo, a dor e a delícia da economia criativa, na realidade, que ela junta Google com grupo de teatro. Ela nivela. A gente vai falar sobre essa confusão, né, que é fazer política para essa área no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são Gabriel Bichara e Manuel Frix. Cada cidade guarda uma maneira própria para desenvolver a economia criativa. Basta identificá-la. Vamos ver o que a Edna Duzenberg diz sobre as vocações do Rio de Janeiro. O Rio tem a cara da economia criativa. Por quê? Porque nós temos uma população que é extremamente jovem, que é multicultural, né? E nós temos realmente uma herança histórica, étnica. Por exemplo, o exemplo mais vivo de economia criativa no Rio é o Carnaval, né? O Carnaval é uma grande indústria. E, falando de estudos, não só o estudo da Firjan, mas, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro fez um trabalho muito interessante, e, na verdade, foi feita por um amigo que eu tenho grande respeito, que eu acho que é um grandes analistas da indústria do carnaval, mostrando o impacto do carnaval no Rio de Janeiro para a economia. Por quê? Porque gera muito emprego, cria quase 250 mil empregos temporários durante o carnaval. Quer dizer, tem um impacto enorme. Tem um impacto porque recebe turistas, porque arrecada, porque cria empregos indiretos e porque tem toda a cadeia produtiva do carnaval, que não começa só com os blocos e as escolas de samba, mas você tem os royalties da TV, você tem as fantasias, você tem toda a cadeia de valor da criação dos instrumentos, os patrocínios, quer dizer, é uma grande indústria. Então, esse é um exemplo típico
e que realmente... Mas tem vários outros exemplos no Rio. Eu acho um evento extraordinário também aqui, que eu fiquei feliz de saber que está voltando, é o Rock in Rio, né? O Rock in Rio é um outro evento que tem um impacto enorme, que atrai a juventude. Nós temos o Fashion Show. Então, eu acho que a economia criativa tem muito a ver com a cidade do Rio de Janeiro, tem muito a ver com o Brasil. A Edna falou agora, acrescentou mais um ponto ao que a gente estava discutindo no bloco anterior, que é justamente o turismo. O que isso gera de outras cadeias que vão se agregando às cadeias que a gente chama de criativas? Tem uma coisa que a Edna falou que é interessante, ela falou em números, e são números que se refletem também no turismo e sobre as outras cadeias. Se a gente fizer uma conta rápida, na passarela, na escola, no desfile A e B, imagina que uma escola tem 5 mil componentes, com a R$600 de custo médio. Então, desde R$ 50 mil dos 50 mil reais da mestre e porta-bandeira até a fantasia mais simples. Numa conta rápida de 12 escolas mais 12, a gente vê que só na avenida são 70 milhões de reais, isso em algumas horas, que era o desfile, 70 milhões de reais na avenida. Circulando só ali. E soma isso, todo o resto que a Edna falou. Se a gente somar aí nessa cadeia, toda a extensão da cadeia, da indústria têxtil, da indústria do vestuário, da indústria de bebidas, da indústria audiovisual, da indústria do turismo, esse turismo esse que é uma vocação importantíssima no nosso estado, a gente vê que, na verdade, a economia criativa ela é muito importante economicamente. E no centro disso tudo, a criatividade e o DNA brasileiro, e especialmente o carioca, porque a gente tem que ser louvado, a gente é muito reconhecido internacionalmente, é muito importante. Isso se transforma, isso se traduz em marcas, e que giram também economias de outros municípios e até de outros estados, porque a gente fala assim, quem produz lá o bordado, você está no sul fluminense, enfim, você tem toda uma cadeia que vai além da própria cidade, que é o centro dessa... Mas grande parte das fantasias de carnaval é feita em Barra Mansa, pelas rendeiras de Barra Mansa, pelas pessoas que costuram em Barra Mansa. A cachaça que é servida durante o carnaval e as cachaças premium são de Paraty, que tem identidade geográfica. Então, a gente vê que é uma economia que movimenta, uma economia que está centrada no Rio de Janeiro, porque, lógico, a gente tem grandes plataformas, o Rio é utilizado como grandes plataformas, ela falou do Fashion Rio também, a gente poderia, o Rio Content Market, o Festival do Rio, que são plataformas, mas, na verdade, que movimentam a economia do Estado como um todo, né? Vou fazer o papel de advogado do diabo. Eu acho muito interessante, adoro o carnaval, acho que a gente tem que valorizar, acho que é uma economia e é uma prática cultural, enfim, histórica e etc. Mas eu acho um pouco curioso o fato de, quando a gente falar dessa mudança de paradigma que vem com a economia criativa, a gente ainda ficar centrado nos números. Né? E aí a gente tem, enfim, por exemplo, os grandes casos, os grandes exemplos é o Carnaval, a TV Globo e o Rock in Rio, que são, enfim, de fato, os grandes casos de sucesso que dão retorno sobre o investimento e etc. Agora, será que nessa mudança de paradigma, né, em que a economia ela está sendo, de certa forma, ela está saindo da sua caixinha e indo buscar em outras disciplinas novas metodologias, será que a gente não teria que olhar para as outras práticas que são criativas? Mas aí eu acho que falta, era o que eu ia dizer, um agente que consiga catalisar e somar as forças. Porque quem é a pessoa que coaduna, que reúne todas as informações para poder direcionar? Porque a informação também é importante para direcionar políticas públicas e empresariais. O Estado está fazendo um trabalho super importante com os games, de juntar todos os formadores, os desenvolvedores de games dentro de uma rede. E primeiro eles absorveram as informações, porque a partir dessas informações se cria uma agenda de política cultural. É isso que a gente sente falta nas artes cênicas. Mas o ponto é justamente esse, que era esse ponto que eu quero chegar, que é justamente essa contradição entre a gente estar numa sociedade da informação e a gente não dispor de informação. A gente não dispõe de informação sobre o teatro, a gente dispõe parcamente de informação sobre artes visuais, a gente dispõe de informações sobre aquelas práticas
que não são criativas porque não foram consideradas criativas de agora, são consideradas criativas desde sempre, como o teatro, que é milenar. Está falando de políticas. E as políticas culturais são muito direcionadas para a produção, elas se preocupam em bancar a produção daquela peça, etc. E não se preocupam com o público. Se você não tem formação de público, você não tem a possibilidade de tornar sustentável aquele negócio. Aí você falou, essa é a chave, porque o que a gente observa muito, porque como às vezes a gente sente falta nos setores, principalmente os culturais, eles se enxergarem como setores, não só econômicos, mas setores que pensam, é a seguinte: na hora que você se organiza como setor, você tem uma preocupação setorial de levar o acesso, de saber com que as pessoas cheguem, como as pessoas vão chegar no teatro, conhecer o caminho do teatro, porque depois que elas conhecem o caminho do teatro, o benefício é de todos. Só que o problema é o seguinte: quem é o responsável por levar o acesso à população? Porque o benefício é geral. E tem uma coisa dentro de cultura que é super interessante, que a cultura tem duas vertentes. Tem um lado que são as políticas culturais, que na economia chama-se de externalidade, que é o benefício da sociedade. Mas tem um outro que é o aspecto econômico, que também tem que ser levado em consideração. Se não houver uma organização setorial, acho que fica defasado. E são, na verdade, eu acho que quando a gente fala de economia criativa, e o fato dela ter sido criada como política pública, ela já coloca aí em pé de igualdade tanto a questão política quanto a questão econômica. O que eu acho que é interessante dessa formação de público e te respondendo em relação a isso, é que a gente ainda está os equipamentos, por exemplo, culturais brasileiros, os equipamentos teatrais, eles estão presentes em 20% dos municípios brasileiros. Então, assim, tem um argumento comum que fala o artista não se coloca como empreendedor. Eu discordo veementemente desse argumento. Eu acho que os artistas que nós temos são eles que, enfim, permitem que a gente pense numa marca Brasil, né, num intangível, a despeito, inclusive, da invisibilidade que o Estado promove. E ainda digo mais, eu acho que também tem uma outra coisa, que é isso que você falou, os artistas são a fonte dessa marca Brasil, do DNA. E eles não devem fazer plano de negócio. Eles podem fazer. Eu estou falando como engenheiro e como acho que artista. falta... Mas só para a gente fechar aqui esse bloco e seguir para o outro, que está muito boa essa conversa. A gente tem um problema fundamental aí para atacar, que é cultural. A gente está falando tanto de cultura e é cultural. A gente tem que parar com os preconceitos do, se eu sou artista não posso ganhar dinheiro. Como assim? Deve, né? E deve internacionalizar. Você é uma marca, você é algo que está levando o Brasil para o exterior. Então, eu queria só assim, deixar esse ponto para a gente não perder no próximo bloco. Não sai daí. Está muito bom esse programa. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente terminou o bloco anterior com uma polêmica sobre se artista pode ou não ganhar dinheiro. É lógico que pode, né? Isso que a gente está falando de economia, está falando de crescimento, desenvolvimento social. Agora eu queria ouvi-los. Na verdade, só queria chamar a atenção por um ponto, que é o discurso do ganhar dinheiro e o ganhar dinheiro propriamente dito. Eu acho que os artistas, eles não são obrigados a falar em payback ou taxa de retorno, etc. Mas todo mundo paga o leite das crianças. Então, como é que eles pagam o leite das crianças? Eles ganham, de fato. O que é payback? Payback é a taxa de retorno, né? É um momento, enfim, é um jargão contábil. Entendeu? Eu acho que a questão toda, na realidade, e quando a gente está falando de informação, a gente olhar para os nossos artistas e perceber ali também uma fonte de conhecimento. Ou seja, como que esses artistas podem transmitir esse conhecimento, seja para esse órgão regulador e seja para que a gente faça essa transmissibilidade. Mas eu quero acrescentar só uma coisa, Manuel. Eu acho o seguinte... Eu acho sim que o artista ele não tem que ser, mas falta um agente interlocutor, sobretudo quando você fala de mercados organizados, como as artes visuais que estão se organizando. Como é que você faz para organizar o mercado? Como é que você faz para organizar um fundo de investimento para comprar as artes visuais? Porque eu tenho certeza que é benefício para todo artista quando tiver um fundo de investimento, quando o artista não quer que a obra dele seja negociada no mercado secundário, entendeu? Então, eu acho que tem essa interface que precisa ser desenvolvida e não tem muito jeito. E eu escutei, e não é só brasileiro e nem carioca, eu escutei do secretário, o ministro da Cultura da Espanha, ele falando do meu lado que economia e cultura não se falava na mesma frase. Eu quase levei um susto. Só que, felizmente, um outro camarada que estava do meu lado falou o seguinte: então você paga meu supermercado, um agente cultural.
Na realidade, quando ele está colocando... Porque a gente tem dois modelos, né? O modelo norte-americano e o modelo europeu, falando, né, grosso modo. E o modelo europeu, de certa forma, a cultura ela passa por questões políticas. E o modelo norte-americano, enfim, a Broadway tá aí, não deixa mentir, que ela, enfim, tem essa visão de negócio. Eu não estou, na realidade, sendo pessimista, criando um pessimismo histórico ou sendo... Eu estou desconfiando da economia criativa, mas eu acho que o fundamental e o grande desafio para a gente, que está, na verdade, que é um desafio que todos os países que, né, na verdade, consideram a economia criativa, ainda estão nele, os mais antigos, Reino Unido, seja Japão, etc., que é o desafio da metodologia, o desafio de você fundar um campo, o desafio de você criar um novo paradigma. E começar, no Brasil, acho que tem um ponto principal que é começar a organizar isso tudo, porque a informalidade ainda é o grande problema. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, isso varia de setor para setor, que era uma coisa que a gente ia falando. Como é que a gente trata a economia criativa com setores tão diferentes? Como é que a gente já falou, você fez uma pergunta que foi super interessante, como é que você olha o Google e o artista plástico dentro do mesmo olhar, dentro do mesmo guarda-chuva? Esse é um grande desafio de se pensar a economia criativa, porque são realidades muito diferentes. Mas tem denominadores comuns, porque como é que você trata a propriedade intelectual? Como é que você trata novas formas de financiamento? Que é um ponto que a Edna dos Santos Duzenberg falou nessa nossa entrevista. Vamos ouvir? A economia criativa é muito mais que uma política a nível do Ministério da Cultura. Porque se não houver a relação entre cultura e tecnologia, vai ser muito difícil criar conteúdo criativo. Né? Os jovens estão toda hora utilizando aplicativos, então a gente precisa de tecnologia. Se nós não tivermos o Ministério da Educação, nós seremos incapazes de realmente reforçar a capacidade criativa do Brasil, que isso é o ponto realmente chave. O que nós precisamos para melhorar a economia criativa é reforçar a capacidade criativa. E essa capacidade criativa ela vem através da educação, mas não só a educação formal, a educação que vai às universidades. Nós precisamos, por exemplo, eu acho importante no Brasil o fato de nós termos instituições como as instituições do Sistema S, né? Você tem o trabalho da SEBRAE, é muito importante se reforçar todo o trabalho a nível de empreendedorismo, porque os criativos, a maioria deles hoje em dia são independentes, né? E são microempresas. O trabalho da Firjan mostrou que nós temos 250 mil microempresas envolvidas no setor. Isso não é típico só do Rio ou do Brasil, isso é em geral. Eu participei de um estudo grande que foi feito a nível da União Europeia. Na Europa, 85% da classe criativa, dos chamados profissionais criativos, eles funcionam a nível das microempresas e que normalmente têm de 3 a 5 pessoas, e jovens. Então, o que nós precisamos realmente é ter aprendizado contínuo, ter formação de base, e nós temos que ter produtos criativos de excelência para concorrer num mercado que é muito grande, que é muito competitivo. Mas a diferença, o que faz o interesse da economia criativa é que, por exemplo, antigamente, quando nós pensávamos e discutíamos a nível de competitividade dos países, nós estávamos pensando em commodities, em que todo mundo estava vendendo a mesma coisa, né? O Brasil exporta minério de ferro e concorre com a Austrália, que exporta minério de ferro. Mas quando nós estamos falando em produtos criativos, o diferencial é que cada produto ele é único, porque ele traz embutido a criatividade, ele traz a nossa cultura, ele traz a educação que nós tivemos. Então, cada produto ele vai ser diferente, vai ter espaço para ele. Então, por isso é que, não só a nível do país, mas também a nível das cidades, eu sempre pensei, e tenho conversado com várias partes do Brasil, o Brasil, cada área pode focalizar num determinado produto criativo. É engraçado ela contar a história do minério de ferro, que saiu da commodity para onde ela está, porque isso reflete até a própria história dela. Porque não sei se vocês sabiam, mas a Edna vendia minério de ferro brasileiro na Suíça. E hoje ela vende economia criativa pelo mundo inteiro. Olha que interessante. Mas ela falou uma palavra que é super legal, que é conteúdo. E conteúdo, ele é reforçado pela educação. E ele é multiplicado pela tecnologia, através das redes que o Manuel estava falando.
e ele se transforma em território quando ele chega nas cidades e muda a realidade através do turismo, através das cadeias produtivas. Mas eu acho também, e aí reforçando o ponto que a Edna falou com relação ao empreendedorismo, Manuel, e aí só contrabatendo o ponto que você falou, porque quero ver se o artista não souber quanto ele paga de ICMS na importação e exportação de uma obra e quanto isso vai impactar no negócio dele, se de fato, no longo prazo, ele vai ter um negócio sustentável. Eu acho, sim, que ele tem que... A preocupação dele essencial é o conteúdo, e isso tem que ser reforçado. Mas, de outra forma, e tem que ter, não necessariamente o artista, mas agentes, profissionais que ficam no meio de campo, que conseguem traduzir as necessidades do negócio para o lado do artista. E as mudanças não precisam ser tão grandes. Recentemente saiu uma matéria falando que multiplicou no Brasil o número de festivais de cinemas, etc., por uma mudança na Lei Rouanet que permitiu que os municípios pudessem arrecadar para fazer esses festivais. Então, Araxá tem festival de cinema em Minas, enfim, vários lugares, Tiradentes, aqui, próprio Paraty. Então, existem mudanças que são mínimas na legislação e que podem contribuir muito porque colocam a economia a favor do desenvolvimento. Posso dar um dado interessante? Só reforçar aqui que você falou de festivais. Sabe quantos festivais de cinema tem no Rio hoje, uma estatística básica? São 16 festivais. Você acha pouco ou muito? Eu acho suficiente. Sabe quantos tem em Paris? 180 festivais de cinema. Não é? E é o que a gente estava falando de multiplicação do acesso. Formação de público. Mas eu acho que tem alguns dados aí. Eu concordo totalmente com você, Gabriel, quando você fala do conteúdo e mais do que o conteúdo da educação. E tem os últimos estudos, por exemplo, em relação aos hábitos culturais dos brasileiros, dos paulistas e dos cariocas, que foram publicados, apontam que, na realidade, a variável educação ela é muito mais decisiva na hora de você ter mais hábitos culturais do que a variável renda. Então, quanto mais as pessoas têm educação, independente se elas têm mais dinheiro ou não, elas tendem a frequentar mais atividades culturais. Esse é um ponto fundamental. Agora, o outro ponto fundamental, e que eu acho que é um desafio, é o seguinte: há práticas culturais, a gente tem que também estar aberto para perceber determinadas práticas culturais e práticas criativas que não são viáveis economicamente. Mas sem dúvida. Não, mas aí para isso que a política funciona. Sim, sem e dúvida. Que a gente pode fazer um próximo programa para discutir isso. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. Foi obrigada, ótimo. Manuel. Obrigado. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. Se você quiser saber mais sobre economia criativa, pode acessar a entrevista completa com a Edna dos Santos Duzenberg no Momento Rio em Foco, no site www.rioemfoco.rj.gov.br. Lá você também encontra esse programa na íntegra, que também pode ser assistido pelo site da TV Alerj, www.tvalerj.tv. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimento@alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.